que vocês sabem, meu nome é Nilson Tavares, moro aqui na linda cidade litorânea, litoral do Paraná, cidade chamada Pontal do Paraná. Congrego na Assembleia de Deus, no Templo Sede, cujo pastor é o pastor Eliel Caetano, e o pastor presidente do campo, o nosso querido pastor Natalino Vigoli. Feitas as apresentações, vamos lá. Vamos para a última parte do nosso comentário sobre a lição 4. Nessa oportunidade, vamos falar sobre adoração. O que é adorar, o que não é adorar, e características dos verdadeiros adoradores e características dos falsos adoradores. Para nós firmarmos o conceito do que é adorar, nós também temos que saber o que não é adorar. Tá, o que não é adorar, Nilson? Primeiramente, não é reverenciar pessoas. Por quê? Porque a palavra adorar, do latim adorare e do grego proskuneo, ou proskuneo, né, significa reverenciar, venerar, prestar culto, homenagear. Então, nós não devemos reverenciar, venerar, cultuar, homenagear, né, na adoração, a palavra grega, proskuneo, pros é para, e kuneo é beijar, então significa um ato de homenagem, beijando, se prostrando para beijar. Então, nós não devemos fazer isso a homens. E muita gente faz isso. Você deve conhecer algum, principalmente o pessoal, nossos amigos. Eu gosto muito, tem várias pessoas amigas do romanismo, né, do catolicismo romano, porém eles estão um pouco equivocados em relação à adoração a Deus. Eles também acham que pode venerar pessoas, homenagear e até canonizar, né? E eles falam que Maria, até a nossa medianeira e tal, mas lá em 1 Timóteo 2,5 fala que Jesus é o nosso único mediador, e aí já acaba a história por aí. Vamos lá. O que não é adorar? O que não é adorar também é a questão de você ser um fingido. Não faz parte da adoração a falsidade. A falsidade faz parte do caráter, está inerentemente na natureza de Satanás, né, a falsidade, e ele transmite aos seus filhos. Né? Então, baseado nessa palavra, que adoração não é fingimento, nós vamos tratar alguns temas bíblicos interessantes sobre essa questão, sobre as características de um falso adorador. Nós temos aqui um texto do Evangelho de João, no capítulo 4, a partir do versículo 20. Quero que os irmãos acompanhem. Evangelho de João, o Santo Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 4, no versículo 20. Achou? Então vamos lá, vamos ver. Diz Jesus à mulher samaritana. Esse é o contexto que Jesus estava cansado. Os discípulos foram até a cidade para comprar alguma coisa para comer. E Jesus sentou num posto e ficou lá e chegou a mulher. E aí, no diálogo, Jesus disse para ela. Ela disse a Jesus, ela dizendo, nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito. E importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. Nós temos aqui um relato interessante de Jesus, né, sobre a verdadeira adoração. E ela estava achando que a adoração se resumia a um local sagrado. Vemos que Jesus, ele desdenha dos locais sagrados. Ele desdenha da lei de Moisés. Ele fala que ele é maior que Moisés.
desdenha da lei de Moisés, não, ele desdenha de Moisés. Ele é superior, o escritor aos Hebreus, que acredita que eu seja Paulo, outros já acreditam que seja Paulo, outros acreditam que seja outra pessoa, mas eu acredito pelas características da carta, né, eu acredito que seja Paulo, né, e ele fala que Jesus Cristo é superior aos homens, superior aos anjos, superior à lei. Tem até um pessoal aí que eles dizem ser de Cristo, mas querem seguir o rito judaico, a liturgia judaica. Mas é visto os nossos queridos irmãos do Adventismo do sétimo dia. Né? Mas eles estão equivocados. Por quê? Porque Jesus é suficiente. E a suficiência de Cristo é que levou ele a falar, olha, não há mais local sagrado. Não há um monte A, um monte B, cidade A, cidade B, local santo, local não santo, local puro, local impuro. Por quê? Porque importa, é necessário que os que querem adorar a Deus o adorem em espírito e em verdade. Nós vemos que o antônimo da verdade é a mentira. E a mentira é a irmã mais velha da falsidade. Então vamos ver alguns falsos na Bíblia, né, as características de quem é falso, de um falso adorador. Né? Já que o irmão traz na revista, na lição 4, intitulada Elias e os profetas de Baal, o querido professor, você vai ter na sua revista de mestre, né, características da adoração. Então, esses dados aqui eu já não vou passar para você, porque você já tem, né, passar dados novos, e eu não vou fazer uma argumentação minha. Nós vamos trilhar pelos textos sagrados, e o irmão poderá trabalhar com melhor profundidade, melhor esclarecimento esses textos, que estarei passando para você, querido irmão. E eu tenho certeza que o irmão será feliz se o irmão levar em conta esse nosso comentário e abordar, ventilar em sua aula alguns desses dados que estarei passando para você. Primeiramente, vamos lá, vamos ver o que Jesus fala. Jesus fala sobre esse pessoal aí que é falso. Venha comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no versículo 15. Diz assim, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Olha só, que interessante. Eles parecem ser lobos. Não, eles vêm como ovelhas. É que diz o texto. Vestidos como ovelhas. Falso. Uma roupa cristã, uma linguagem cristã evangélica, mas interiormente são lobos devoradores. Então esteja percebido, irmão. Jesus já fala sobre esses caras aqui, ó. No mesmo Evangelho de Mateus. Vem comigo, nós vamos trilhar pela Bíblia Sagrada hoje. No capítulo 24. Capítulo 24. Jesus falando acerca do final dos tempos. É um texto extremamente escatológico. Né? Mas que serviu também tanto para os dias de Jesus, quanto para a história da igreja, até agora. Que é, olha só, características dos falsos. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar visão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Não vai gostar dos verdadeiros cristãos. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros. Além deles trair a nossa confiança, eles mesmos se trair. Uns aos outros se traírem. E uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Perceba, irmãos, que essa palavrinha muitos vai aparecer muitas vezes na Bíblia. Acerca desse pessoal aqui. Então, são muitos falsos profetas e enganarão a muitas pessoas. A palavra de Deus fala que o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. O Senhor Jesus falando a um determinado grupo de pessoas, ele fala o seguinte, aqueles que não acreditavam na ressurreição, tal, acho que ele foi do céu, que não fala a memória, ele fala o seguinte, ó, errais porque não conheceis nem a Escritura, nem o poder de Deus. Está entendendo? Então,
precisamos conhecer a Deus e prosseguir em conhecer a Deus. Não basta conhecer, nós temos que prosseguir. Então, a Bíblia Sagrada, já em vários textos, nós estamos vendo, que fala acerca das características dos falsos. Dos falsos. Ele vem em pele de ovelha, mas no fundo são lobos. Então, continuando, eu quero que os irmãos abram sua Bíblia também. Deixa eu pegar o texto aqui, ó. Em Atos, capítulo 20, Atos dos Apóstolos, capítulo 20. A partir do versículo 28. Paulo, em seu discurso à igreja de Éfeso, ele diz, Atos, capítulo 20, versículo 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, olha o que ele sabe, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem discípulos após si. Perceba, irmão? Ele está falando real. Ele continua falando sobre lobo e ovelha. Né? Olha, ele fala que se levantarão, olha só, entrarão no meio de vós lobos cruéis. Eles têm crueldade no seu coração. Atitude de crueldade. Então, vamos continuar. Mais um texto que fala sobre as características dos falsos. Né? Paulo, escrevendo também a Timóteo, em sua primeira carta, Timóteo, conhecida, epístola, escolha, ele fala o seguinte, ó, no capítulo 4, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Vem comigo. Cauterizado a sua própria consciência. Cauterizado, eu não sabe o que é? Eu creio que eu posso dar uma ajudadinha nessa área. Você já viu eles marcando boi? Boi número 8, eles colocam a numeração ou o nome do proprietário da fazenda e marca com ferro quente. Aquela região em que o ferro foi colocado sobre a carne do boi, ela é cauterizada. Todos os terminais nervosos sensitivos daquela região já não sente mais, já não há mais sensibilidade. Ou seja, quando o Paulo, escrevendo a Timóteo, ele fala, tendo cauterizado sua própria consciência, a verdade já não entra mais. Eles não são mais sensíveis ao Espírito de Deus. Então, esse povo é um problema. E ele continua, dando as características. Proibindo o casamento e ordenando a abstinência, era um caso que estava acontecendo lá. No capítulo 6, ele continua também. Ele fala o seguinte, ó, capítulo 6, versículo 3. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que a segunda piedade é soberba e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Opa! Paulo aqui está descendo a ripa. Está dando de quina em cima dos falsos mestres. E mais uma característica aí, né, dos falsos. Mas não é por aí, não. Ele, na sua segunda carta, ele continua descendo foguete. Porque no capítulo 3, vem comigo, falei que nós vamos andar pela Bíblia hoje falando sobre os falsos. No capítulo 3 de 2 Timóteo diz o seguinte, vem comigo, vem aqui.
Timóteo, segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Estamos passando por eles, irmão. E não somente nós, mas todos aqueles que já vieram antes de nós. Porque haverá homens amantes de si mesmos. Então, características do falso adorador é egoístas. São avarentos. Paulo, em sua primeira carta, no capítulo 6, ele fala o seguinte, ó, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Paulo não recebia salário das igrejas. Vem comigo. Paulo recebia salário das igrejas, né? Mas ele não despojava, né? Ele não era um avarento, ele não saqueava o bolso dos irmãos, à semelhança de muitos hoje. Mas continuando, vamos lá. Avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, e ele traz, olha só, traidores, sem amor para com os bons, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Então aqui nós vemos que realmente as características desses falsos adoradores, você pode até, irmão, pegar uma dessas características aqui e falar somente sobre ela, né? E vamos ver mais ainda, mais textos sobre os falsos na Bíblia. Vem comigo. Pedro escrevendo a sua carta, a primeira carta, no capítulo 2, sua segunda carta, melhor dizendo, irmão. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, nós vamos ver alguns textos interessantes. Vem comigo. Vamos ver alguns textos interessantes nessa carta que Pedro vai nos ensinar. Então, aqui na segunda carta de Pedro, ele fala também sobre os falsos profetas. Vem comigo de novo, irmão. Olha só. E também houve, segunda epístola, missiva, carta de Pedro, no capítulo 2, a partir do versículo 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Verso 2. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade. 3. Qual o motivo que eles vão fazer isso, Nil? Versículo 3 diz: e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre as quais, a de largo tempo, não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Irmãos, quero que vocês prestem muita atenção agora, tá? Primeiramente, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é inerrante e infalível palavra de Deus. Por vários textos agora que nós estamos vendo, por vários textos, nós vimos que volta e meia aparece na palavra avareza. Avareza. Em relação a esse povo. Né, esse povo falso. E o que é avareza? Avareza é aquele desejo incontrolável de possuir grana. Né, independente do meio que você vai conseguir, mas você vai ter esse montante, mas que você tem. Então, eu quero dar apenas uma palavra para os irmãos pensarem, analisarem entre os irmãos. Acredito que Deus pode prosperar? Acredito. Acredito que, e eu penso comigo, que se crente, se o cristão, se fosse pecado, esse dinheiro
tirasse o cristão da presença do Senhor, primeiramente que não haveriam pessoas milionárias na Bíblia. Abraão foi um grande milionário, Jacó, posteriormente Israel, foi um milionário, Jó foi um milionário, Salomão foi um milionário, né? Nicodemos tinha uma boa vida, ele era abastado de grana, né? E vários outros homens de Deus, Davi, né? Vários outros personagens bíblicos tiveram muito dinheiro, né? E mesmo assim, apenas alguns se afastaram, outros não. Mas ter dinheiro não significa ter ausência de Deus. Como também a ausência de dinheiro não significa a presença de Deus. Está entendendo? Mas agora, Deus te dar de pau de quina nessa teologia da prosperidade de hoje em dia. Uma doutrina sem vergonha, diga-se de passagem, uma doutrina vinda dos tintos do coração do próprio Satanás, aonde é que você já ouviu Jesus falando que se você plantar uma semente no campo financeiro, você vai recolher grana no campo financeiro, meu irmão? Se porventura essa doutrina das sementes aí, da teologia da prosperidade fosse verdade, chega mais perto, vem cá, chega mais perto. Se fosse verdade essa doutrina, Jesus seria trilhardário. Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, né? E Barnabé, Tomé, Judas, todos eles seriam bilionários. Paulo seria o maior milionário de todos os tempos. Você está entendendo? Se porventura essa doutrina esse ensino fosse verdade. Repetindo, eu creio que Deus prospera. Creio que Deus abre porta. Mas essa doutrina, meu irmão, diga de passagem, fala sério, né? São os avarentos dos dias de hoje que pregam sobre isso, que ensinam sobre isso, que fomentam essa heresia. Você está entendendo? Quer enricar, meu irmão? Saiba administrar suas finanças. A fidelidade a Deus não tem nada a ver com riqueza. Porque se fosse fidelidade a Deus fosse sinônimo de riqueza, então não haveria um ímpio rico, milionário. Você está entendendo? E se porventura a riqueza fosse sinônimo de ausência de Deus, Satanás deixava todo mundo milionário, para todo mundo se afastar de Deus. Então sejamos coerentes e equilibrados em relação a esse tema. Porque essa é uma das características dos falsos ensinadores, dos falsos profetas e dos falsos adoradores. Essa famigerada doutrina, essa pseudo-teologia da prosperidade. Teologia da verdadeira prosperidade está na Bíblia. E não tem nada a ver com essas doutrinas das sementes, que tudo que o homem plantar, certamente colherá. Se você planta grana, você colhe grana. Fala sério, né? É lógico que todo agricultor que tem a sua semente, ele espera plantar, claro, mas isso é claro, isso é lógico. Isso é natural até. Entendeu? Pertence ao campo do campo, das coisas naturais da terra. Agora, Jesus disse que não é a riqueza que o homem possui, certo? É que ele faz ele ser grande no reino de Deus. Lembra do jovem rico? Vai vender tudo que tem e me segue. E aí? Por que não falam para um desses aí, para esses doutores da prosperidade aí, para vender tudo que tem e seguir verdadeiramente Jesus? Pior! Vai pegar essa doutrina lá na África, na janela 1040, que é o local onde tem menos missionários do mundo. Menos de 8% dos missionários do mundo estão na janela 1040. Vai evangelizar a Índia. Ao invés de fazer cruzadas e milhões de coisas aqui para pescar em aquário, por que não vai lá para a África, então, fazer trabalho missionário lá? Lá não querem. Eles querem ir para os Estados Unidos, querem ir para a Europa. Fala sério, esse povo que não nasceu de novo, esse povo que não sabe o que é o novo nascimento, não sabe quais são as características da nova criatura, não são regenerados. Como diz a Bíblia Sagrada, eles acham que a piedade é motivo de ganho. Continuando. Já estamos terminando. E assim, irmão, para defender a minha causa, eu sou um colherinho. Está entendendo? Mas para defender a sã doutrina, a veracidade, a verdadeira exegese da Bíblia Sagrada, nós temos que ser um leão. Nós não podemos deixar Satanás pregar as mentiras deles como se fosse a verdade.
e as nossas verdades como se fossem mentira. E o irmão tem que se posicionar nesses últimos tempos. Você está do lado de quem, meu irmão? Minha irmã? Querido professor, querido professora? Querido pastor, querida pastora? Em que lado que você está? Do lado da verdade ou do lado apenas do seu lado? Vendo o seu lado. Como diz a palavra de Deus, amante de si mesmo. Você é um lobo em pele de ovelha. Quem que é você? Você é um verdadeiro ou um falso adorador? Não sou eu que pergunto, é a Bíblia Sagrada. É o Senhor Jesus o Espírito do Senhor me move a perguntar isso. Em que lado estamos? Estamos do lado da verdade de Cristo e da renúncia do próprio eu? Ou estamos do lado de Satanás, de suas mentiras, de seus ardis? Por quê? Porque Satanás levou Jesus a um alto monte e falou assim, ó, me adore, que eu vou te dar tudo isso aqui. É dele esse reino, é dele esse mundo, esse sistema pecaminoso é dele. Poder político, não que toda política seja de Satanás, não, mas boa parte está na mão dele. Está entendendo? Continuando, vamos lá. Características do falso adorador. Continuando. Gálatas. Os irmãos não acham que eu estou nervoso não, né, irmão? Então calma. Tranquilo. Respira. Tá passando. Vamos lá. Características dos falsos adoradores. Eu quero deixar para os irmãos meditarem em casa, né, dos falsos adoradores. Vamos lá. Gálatas. Paulo escrevendo à igreja Galácia, no capítulo 5, do versículo 19, melhor dizendo, 19 ao 21. Aqui você vai ter as características desses falsos. Prostituição, se prostituem. Impureza, são impuros. Lascívia, idólatras, feiticeiros, inimigos. Né? Eles produzem porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, consolarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais eu declaro, como eu já vos disse antes, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino. Mas, e os verdadeiros adoradores? Quem são os verdadeiros adoradores? Vamos lá. Os verdadeiros adoradores, irmãos, está no versículo 24, fala, e os que são de Cristo crucificaram a carne e suas paixões, com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E mais característica ainda, nós vamos ver do versículo 16 ao 18. Então, irmãos, creio que são dados interessantes e importantes para o irmão ventilar em sua aula neste domingo. Que Deus te abençoe, né? Que Deus possa te iluminar, que o Espírito Santo avise a sua mente, para que você possa ensinar a palavra com verdade, com autoridade. Assim como Elias foi corajoso em ouvir a voz do Senhor, ele tinha comunhão com Deus, que ele ouvia a voz do Senhor, e também ele teve coragem de desafiar os falsos profetas e chamar todo o povo a destruir o erro, como manda a lei do Senhor. Eu creio que essa participação será muito bem-vinda a todos aqueles que querem fazer a obra do Senhor, né, com esmero, com qualidade e com profundidade. Oremos ao Senhor e nessa oração eu me despeço de todos os irmãos e irmãs. Senhor Deus, muito obrigado por essa rica oportunidade que o Senhor me deu de estar compartilhando o que o Senhor colocou em meu coração. Peço que o Senhor abençoe a todos os irmãos, a todas as irmãs. Que que o Senhor possa dar condições a cada professor, a cada professora, Pai, para que eles possam assimilar a Tua palavra e primeiramente praticar e depois ensinar o que eles vivem. Ensinar a sua prática de vida diária. Que ele possa ensinar não somente com palavras em uma sala, mas também com atitudes fora dela. Essa é a minha oração, papai. Em nome do Senhor Jesus. E com essa oração me despeço e até a próxima, querendo Deus.